Graça e a paz a todos. Deus abençoe a sua vida. Como vocês estão? Tudo na paz? Feliz por mais esta oportunidade de estar aqui na presença do Senhor, proclamando a palavra de Deus. Me sinto honrado por esta oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra do Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. És maravilhoso, Senhor. Amém? Graça e a paz a todos. Deus abençoe a sua vida. Eu quero abrir esse culto ao nosso Senhor, agradecer a Ele por tudo, por todos os seus feitos, pelo seu Espírito Santo que habita nos nossos corações. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no nome de Jesus, Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Amém, queridos? Deuteronômio capítulo 30, versículo 2. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos, entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra de teus pais, que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Amém? Se você crê nesta palavra, você pode dar um amém, um glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor tem promessa. O Senhor tem promessa para aqueles que se voltam a Ele. O Senhor tem promessa para aqueles que se arrependem e se achegam a Ele.
A Bíblia fala aqui de que Deus, Ele iria trazer de volta as pessoas que estavam espalhadas por todas as nações da terra. Quem eram essas pessoas? O povo de Israel. Hoje nós somos o verdadeiro Israel, amém, queridos? Hoje nós somos o verdadeiro Israel, estamos reunidos aqui hoje, através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor se cumpriu a profecia. E hoje nós temos acesso ao Pai através do Filho Jesus Cristo. Conforme a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 3, 4, que é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Se você está aqui hoje é porque você tem confiança em Deus. E Ele quer mudar a sua sorte. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10, que diz assim, que o Senhor sabe e conhece os nossos pensamentos. E no versículo 11 ela diz que, então passareis a invocar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor quer mudar a sua sorte nesta noite. O Senhor quer mudar a tua condição nesta noite. Amém, queridos? Nos voltemos a Ele, amém? Em oração, em arrependimento. Porque quando nós reconhecemos as nossas falhas, o Senhor vem com a restauração. O Senhor nos restaura. Amém? Curva sua cabeça. Eu quero orar por você. Quero orar por esse culto. Pedir pela presença de Deus, pedir que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio, se manifeste através da palavra, através do louvor. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra que diz, e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, Senhor. Não há salvação, Senhor, debaixo dos céus, conforme Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só vem de Ti, Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós cremos no Messias que é Cristo Jesus. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra que diz que o Senhor morreu pelos nossos pecados, que o Senhor foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados. Por isso nós estamos aqui, Senhor. É através da Tua graça, é através da Tua misericórdia, que se colocou, Senhor, no nosso lugar, que assumiu a culpa no nosso lugar. Isso sim, Senhor, é misericórdia. Por isso nós queremos bendizer o Teu santo nome. Nós queremos, Senhor, declarar nesta noite que nós somos benditos em Ti. Por que, Senhor, nós somos felizes em Ti? Porque nós confiamos em Ti e esperamos no Deus Todo-Poderoso. Conforme a Tua palavra diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Estas, Senhor, são as características, Senhor, de uma pessoa bendita, de uma pessoa feliz. A pessoa que é feliz em Deus, ela confia e espera no Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, confiando em Ti e esperando em Ti, Senhor. Faça, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Muda, Senhor, a sorte de cada pessoa. Muda a nossa sorte, Senhor, para que possamos, Senhor, enxergar a Tua vontade. Para que possamos, Senhor, enxergar e viver o sonho que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, nós Te pedimos e Te clamamos. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Amém? Vamos louvar o Senhor? Amém. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar.
experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso no oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Nos ensina, Senhor, a mergulhar, Senhor, nas águas do Espírito e ali permanecer, Senhor, e ali ficar, Senhor, e ali morar, porque é só no Teu Espírito que encontraremos paz e descanso. Pode entrar, é tudo seu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou
cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluias. Hoje nós vamos fazer o nosso culto diferente. Pelo menos na posição, né? Vamos fazer diferente só na posição, amém? Vou estar em pé agora. Acostumar. Daqui a pouco a gente volta. E o culto eu gosto de fazer em pé. Amém? Com todo respeito àqueles que fazem sentados. Mas eu gosto de fazer o culto em pé. Como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Lucilene, Jonathan, Jaqueline, no Instagram aí, não consigo enxergar direito, a Kelly, a Rosa, Deus abençoe a vida de vocês. Você que nos visita, seja bem-vindo no nosso meio, que o Senhor venha falar contigo hoje através da palavra, que o Senhor fale contigo através desse louvor que foi ministrado, que nós possamos nos encher de Deus, amém? Nos encher de Deus, não tem coisa melhor do que estar cheio de Deus, não tem coisa melhor do que estar cheio do Espírito. Glória a Deus. Mas para isso é necessário que estejamos plantados junto às águas, amém? E a água é do Espírito, esta água é do Espírito Santo, amém? Que nos sustenta, que faz com que nossas raízes se estendem para os ribeiros, e não receia quando vem o calor, mas a nossa folha irá ficar verde. Amém? E no ano de sequidão, não se aflige, nem deixa de dar fruto. Amém? Jeremias 17, versículo 8. Amém? É o que eu desejo para a sua vida. Você que confia e espera no Senhor, você irá receber isso. Amém? Você irá ter essas características. Abra sua Bíblia no nome de Jesus. Capítulo 2 de Neemias. Neemias, capítulo 2. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você enquanto você abre lá. Quando você tem paz em Deus, significa que você lança um alicerce. Não tem como eu ter paz com Deus se eu não tiver confiança. Eu falei aliança porque eu fui observar ali no celular. Ele parece que deu uma pausa ali, mas voltou. O alicerce para que tenhamos paz com Deus, um relacionamento com Deus, é a confiança nele. A palavra de Deus diz isso em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você tem aí duas características de uma pessoa bem-sucedida na vida. Essa pessoa, ela confia e essa pessoa, ela espera. Não importa quanto tempo irá durar, mas ela tem a certeza de que o Senhor irá responder. Eu falei aqui no culto passado sobre o versículo de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que fala assim no final, se o Senhor tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. O Senhor irá cumprir a sua promessa. O Senhor irá cumprir a sua promessa. E a promessa que Deus tem para você e para mim é esta: que sejamos cheios do Espírito, que possamos fazer a vontade dele aqui nesta terra, que possamos ter olhos para a palavra do Senhor, que possamos ter essa experiência de assumir a responsabilidade aqui nessa terra como homem, como mulher, como mãe, como pai, mas ao mesmo tempo não esquecer da responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Sabe, queridos, a igreja ela foi chamada para servir. Diaconia, serviço. Igreja que não apresenta serviço não é igreja. Eu não posso chamar a igreja algo que não oferece serviço.
a igreja deve oferecer serviço. E quem é a igreja? Eu, você, nós somos a igreja de Cristo. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 17. Domingo passado eu preguei, falei um pouco sobre Neemias. Quero que você estude o livro de Neemias, porque através do livro de Neemias você vai aprender a orar, a se organizar, a se superar diante das circunstâncias. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 17. Diz assim, Neemias conversando com alguns homens que haviam ido com ele a Jerusalém. Amém? Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Zambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Curva sua cabeça. Quero que você ore agora. Vamos orar para que a palavra do Senhor venha a ser revelada a nós. Amém? Para que venha trazer uma palavra rema, uma palavra dita diretamente de Deus em nossos corações. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Tua palavra é esta, Senhor, que fala que ela é poderosa e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. É a Tua palavra, Senhor, que revela quem nós somos. É a Tua palavra, Senhor, que mostra, conforme mostrou para um homem chamado Tertuliano, que todos nós somos da mesma laia e natureza, cristãos feitos e não nascidos. Nós fomos feitos em Ti, cristãos. Nós fomos feitos em Ti, Senhor, filhos de Deus. Por isso nós estamos aqui diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, eu te peço e eu te clamo, que a Tua sabedoria venha sobre minha vida. Que eu não venha falar, Senhor, aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Teu Espírito quer revelar através de mim. De antemão, Senhor, eu assumo toda e qualquer responsabilidade. Confesso as minhas falhas diante de Ti, mas eu sirvo um Deus fiel e misericordioso. Eu sirvo um Deus que eu acredito que, conforme diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropere e ser-lhe-á concedido. Por isso eu te peço nesta noite, Senhor, sabedoria do alto, sabedoria, Senhor, para falar, para transmitir, Senhor, a mensagem da Tua palavra. Essa palavra que eu creio, Senhor, que ela traspassa os corações. Essa palavra que eu creio, Senhor, que ela transforma o coração de pedra em um coração de carne. Vem, Espírito Santo, vem com água, vem com fogo, se derramando sobre nossas vidas, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Porque nós somos estes vasos no tesouro que é o Espírito Santo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência é Tua, a glória é para Ti, Senhor. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Senhor, tudo é para Ti, a glória é Tua, Senhor. Receba hoje no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu ministrei sobre Neemias no domingo passado, capítulo 1.
E aqui a gente já está no capítulo 2 de Neemias. Neemias já saindo da cidade de Suzã. Para você que não assistiu o culto, e mesmo aqueles que assistiram, eu não posso deixar de falar o que aconteceu antes. Para quem não sabe, Neemias ele era um copeiro do rei Artaxerxes, vivia na Babilônia, na cidade de Suzã. E ele foi informado através de seu irmão Anani que a cidade de Jerusalém estava destruída, que os seus muros foram derribados e as suas portas queimadas, e a cidade passava por um momento de grande miséria. É óbvio que a gente chega a essa conclusão quando não se há segurança pública numa cidade, quando não há segurança social numa cidade. Por que segurança, pastor? Porque a palavra de Deus diz que os muros estavam derribados. Então não existia segurança na cidade de Jerusalém. As portas foram queimadas. Para quem não sabe, os juízes daquela época de Israel, eles julgavam as pessoas nas portas das cidades. Então você tem dois problemas nessa cidade. Um problema é a segurança, os muros derribados, e o outro problema é que não há justiça social nesta cidade. A palavra de Deus diz que Neemias se compadeceu, ele se entristeceu, ele orou e jejuou ao Senhor, confessando o pecado do povo e confessando o seu pecado. Eu disse essa frase agora há pouco, de que o Senhor nos restaura quando reconhecemos as nossas falhas. Deus só irá restaurar a mim e a você quando nós reconhecermos as nossas falhas. Caso contrário, a restauração não vem. Então a palavra de Deus diz que Neemias, ele se compadeceu do povo, ele confessou o seu pecado. E ele ficou 4 meses para conversar com o rei Artaxerxes sobre a situação do seu povo em Jerusalém. Se você for ler o capítulo 1 de Neemias, você vai ver que inicia no ano Quisleu, que é no ano calendário lunar ou israelita, de novembro a dezembro. E no capítulo 2 você vai ver que em Nisan, já de março a abril, 4 meses depois, imagina, uma pessoa orando, jejuando, sofrendo pelo povo, confessando os seus pecados, porque ele tinha pecado. Você vai ver no capítulo 1, no versículo 7, que ele confessa o seu pecado, que ele procedeu corruptamente contra o Senhor. Mas você vai ver no decorrer desse capítulo 1 que Neemias, ele vê as misericórdias de Deus. Para você que chegou depois, eu iniciei o culto com Deuteronômio capítulo 30, versículo 2 a 5. Se você for ler esse capítulo que eu citei, você vai ver que aqueles que foram rebeldes com o Senhor espalhou da terra. Ficaram espalhados. Não há que se falar em mais nação de um povo. Mas o Senhor foi misericordioso para aqueles que se arrependeram, para aqueles que se voltaram a Deus em contrição. E aí ele traz de volta o povo para Jerusalém. Amém, queridos? Foi o que Deus fez na vida desta nação, chamada Judá, chamada Jerusalém, através de poucos homens, dentre eles Neemias. O Senhor quer fazer isso através da sua vida. Amém? E Neemias se agarrou nesta promessa. Qual promessa que ele se agarrou? Lá no capítulo 1, no versículo 8, ele fala assim: lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias chega para Deus e fala: Senhor, lembra das tuas promessas, que se o povo se converter, o Senhor vai juntar o povo. Então, queridos, quando nós temos uma promessa de Deus em nossas vidas, a gente avança para aquilo para qual fomos chamados.
Não há que se falar em fazer a obra de Deus quando não crer, quando não acredita. Eu preciso crer nas coisas de Deus. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso acreditar na sua bondade para que eu venha fazer a obra de Deus. E Neemias ele estava certo disso, de que Deus ouviria o povo. Por isso a palavra de Deus diz que ele sai de Suzã, anda a mais de 1.500 quilômetros de distância até chegar a Jerusalém. E lá ele vê a cidade desolada. A palavra de Deus diz lá no capítulo 2 de Neemias, no versículo 11, que ele estava com poucos homens e quando ele chegou na cidade ele ficou ali 3 dias. O Senhor quer nos ensinar a orar, o Senhor quer nos ensinar a superar, o Senhor quer nos ensinar a se organizar. Eu falei para minha esposa que para colocar um título, fazendo política no reino de Deus. Às vezes quando a gente escuta política, né, parece que não soa bem aos nossos ouvidos, né? Mas eu quero te dizer que essa palavra política é um nome bonito. É uma palavra que quando ela é praticada na sua essência, ela tem consequências abençoadoras. Ela tem consequências abençoadoras. Deixa eu citar o conceito de política para você aqui, tá? Não se espante, amém? Não se espante, porque geralmente a gente escuta política de um modo bem diferente. Mas eu quero te dizer de um homem chamado Neemias, que fez política. Ele fez política. E o Senhor abençoou o povo através de um homem chamado Neemias. Amém? A política, ela é o ato de governar, de tomar decisões, de se organizar, de direcionar e administrar a nação ou o Estado. Se você for ler a história de Neemias, você vai ver que Neemias se encaixa no político. Lá no capítulo 5, no versículo 14 de Neemias, você vai ver que Neemias governou Judá. Se ele governou Judá, ele foi um político. A política, ela se dá de maneira imparcial. A política se dá quando eu penso no objetivo comum, diferentemente de politicagem. Por isso que eu quero que você entenda nesta noite que se você faz política na sua casa, você faz política onde você estiver, você faz política na igreja, você faz política no seu trabalho, você faz política no seu lar, na sua família você deve fazer política. Porque a política é um relacionamento entre as pessoas para chegar a um objetivo comum. O político, ele não está preocupado com seus interesses pessoais. O político não está interessado em troca de favores que venham trazer benefícios próprios. O político, ele está interessado num todo, ele está interessado num objetivo comum. Ele está interessado em se relacionar com a nação, com o Estado. Porque quem é a nação, quem é o Estado? Somos nós. Amém? Então, o objetivo da política é essa. É ser bom para os interesses do cidadão e do Estado. O bem de todos deve ser mais importante. O bem de todos deve ser mais importante que o bem de cada pessoa. Você tá conseguindo entender o que o homem foi capaz de fazer, esse homem chamado Neemias, através da política? Através da política, ele fez o povo voltar a adorar a Deus. Através da política, ele trouxe segurança para uma nação. Através da política, ele trouxe justiça para uma nação, porque as portas foram edificadas. 12 portas, para quem não sabe. 12 portas em volta de Jerusalém foram todas edificadas através de um homem que atendeu o chamado de Deus. E é interessante nessa história, queridos, que esse homem, ele estava numa vida, vamos dizer assim, uma vida cômoda diante de Deus. Para quem não sabe, esse homem era o oficial do rei. Ele era o copeiro do rei. Esse homem era um homem de confiança do rei Artaxerxes. Mas esse homem saiu, renunciou à sua posição para atender a um objetivo comum. Isso é ser líder.
Isso é servir a Deus. Quando confessamos as nossas falhas, quando dizemos que o que não vem em primeiro lugar, os nossos sonhos não vêm em primeiro lugar, mas o que vem em primeiro lugar é a vontade de Deus em nossas vidas. Eu costumo comparar a política e politicagem com uma pessoa que faz a vontade de Deus, esse é o político, e a politicagem com uma pessoa que olha somente para si mesmo, que primeiro vem os seus sonhos pessoais. É triste a gente ver pessoas que estão batendo anos e anos na mesma tecla para chegar a um objetivo de ter um sonho, de conquistar aquilo que sempre sonhou. Quando eu busco o Senhor em oração, quando eu me volto a Ele, o Senhor se revela a mim. E quando Ele se revela a mim de fato, de verdade, eu conheço os sonhos de Deus. Eu abraço o propósito que Deus tem para mim. Eu quero nesta noite dizer que o Senhor, Ele vai se revelar a você, mostrar de fato e de verdade o seu verdadeiro sonho, o seu sonho principal, que é fazer a vontade dEle, que é fazer diaconia, que é servir as pessoas em primeiro lugar, que é ser misericordioso. Se você for ver o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus foi misericordioso. Ele se colocou no nosso lugar, porque era para nós estarmos lá naquela cruz. Era para nós termos sofrido o que Ele sofreu. Mas através da sua misericórdia, Ele se colocou no nosso lugar. E hoje Ele nos chama para isso. Deixar de lado, é isso, pastor, deixar de lado os meus sonhos pessoais e abraçar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. Porque os sonhos de Deus, eles são maiores do que os meus. A palavra mexe muito comigo, lá em Lucas capítulo 18, versículo 29, quando Jesus está conversando ali, é uma história que ele discorre com um jovem rico, e lá no final do versículo 28 e 29 de Lucas 18, Pedro chega para Jesus e fala bem assim: o que será de nós? E Jesus fala: o que são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. E Pedro complementa dizendo assim: nós deixamos nossas casas para te seguir. E a promessa de Jesus e a recompensa é aquele que tiver deixado casa, irmãos, mulher, filhos, por amor do reino dos céus, receberá no presente século e no porvir a vida eterna. Eu quero dizer para você nesta noite que eu não sou nenhum extremista. Eu quero dizer para você nessa noite que eu não sou nenhum tradicionalista. Deus, Ele não faz, Ele não entra em choque às promessas de Deus. Em servir a Deus ou servir a família. Não existe esse pêndulo. Não existe esse pêndulo, porque é propósito de Deus a família. Amém, queridos? É propósito de Deus a família. O Senhor te chama nesta noite a assumir uma postura de animar os da sua casa a restaurar os muros. De animar os da sua casa a ser um reparador de brecha, a ser um restaurador de veredas. Queridos, o homem da casa ele tem que assumir uma postura. Ser político é também negociar. E é interessante que eu vi aqui que a política do trabalho é uma forma de se relacionar com as pessoas, de negociar e de agir em momentos de crise. O Senhor está chamando você a olhar o que o seu filho está fazendo, o que o seu filho está assistindo. O Senhor te chama a negociar com seu filho, com a sua família. Não podemos ser inertes diante das situações. Sabe por quê? Porque isso tudo será cobrado. Isso tudo será cobrado. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola a destrói. A mulher sábia edifica o lar, mas a tola a destrói. O Senhor nos chama a fazer política. Mas é uma política da origem da palavra, de se relacionar com as pessoas,
de trazer direção para a vida das pessoas, de trazer comunhão, de trazer cura, de trazer restauração, de trazer sonho, de fazer a sonhar. Israel estava numa situação, queridos, há mais de 140 anos com os números derribados. Imagine o que é uma nação viver 140 anos sem justiça social, sem segurança social. Você consegue imaginar? Às vezes nós fazemos alguns sacrifícios e acreditamos que é o suficiente. Esse homem caminhou, queridos, mais de 1.500 quilômetros até chegar em Jerusalém. E detalhe, ele soube agir com o povo na hora certa. A palavra de Deus diz que ele estava com poucos homens e que ficou ali por 3 dias. Antes de agir, devemos pensar, devemos refletir, para não pecar contra Deus, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus fala que peca quem age precipitadamente, né? Peca quem é precipitado, lá em Salmos, Provérbios 19, 2. O Senhor quer te dar sabedoria para guiar a sua família, o Senhor quer te dar sabedoria para você ser um restaurador de brechas, porque quando nós cuidamos dos outros, a palavra de Deus diz lá em Isaías 58, de que o Senhor, ele brotará cura dentro de nós, sem detença, sem demora. Olhe, tire os olhos de você, coloque seus olhos em Deus. Tire os olhos dos seus projetos e coloque seus olhos em Deus. Amém, queridos? Politicagem é isso. É uma política de interesse pessoal. Você vai ver que neste versículo que eu falei de Neemias, capítulo 2, versículo 17, você vai ver de um homem que estava fazendo política, Neemias, e de outros homens, 3 homens, que estavam querendo fazer politicagem. Acompanhe comigo o versículo 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser humilhados, envergonhados. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Olha que coisa linda. Neemias, ele vai conversar com o rei, e ele pede ao rei que lhe autorize a ir a Jerusalém, porque a cidade estava destruída, desolada, em grande miséria. Ele conta esse testemunho, sabe, queridos? Quando eu leio esse versículo, eu vejo de fato e de verdade de que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. E ele conta esse testemunho para poucas pessoas que estavam com ele ali. Se você for ler lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, você vai ver que ele pede algumas coisas ao rei, e o rei dá muito mais. O rei libera uma comitiva de oficiais, o rei libera uma cavalaria para acompanhá-lo. O rei libera autorização para ele pegar madeira de cedro. O rei faz muito além, porque o rei viu o favor de Deus na vida de Neemias. Sabe, queridos, as pessoas precisam enxergar isso em nós, o favor de Deus em nossas vidas. As pessoas precisam enxergar isso em nós, a piedade, a justiça, o amor, o domínio próprio. Deus nos chama a mergulhar no Espírito Santo. Deus nos chama a mergulhar no Espírito Santo. Você vai ver que lá no capítulo 12 de 1 Reis, você vai ver que o povo chegou para o rei Roboão, filho de Salomão, e disse: Senhor, tira um pouco do jugo que o vosso pai Salomão colocaste sobre esta nação. E a palavra de Deus diz que o rei pediu 3 dias para depois dar a resposta. Ele buscou 2 orientações, a dos anciãos e a dos jovens que trabalhavam com ele e que o conheciam há muito tempo.
Você sabe qual foi a resposta dos anciãos? 1 Reis capítulo 12, depois você dá uma lida lá. Não precisa abrir agora, amém? Os anciãos falaram assim, falaram para Roboão servir o povo. Porque se Roboão servisse o povo ia servir Roboão. Essa palavra, ela traz uma prática para as nossas vidas. Sabe qual é? Você quer ser servido? Sirva as pessoas. Sirva as pessoas. Você quer ver um modelo de política prosperar? Quando este político serve as pessoas. Quando esse político se relaciona com as pessoas. Quando esse político não faz politicagem. Infelizmente, queridos, a igreja está sendo inflamada pela politicagem. A igreja ela não está sendo inflamada pela política, e sim pela politicagem. Pessoas estão visando interesses próprios, troca de favores particulares em benefício próprio. Eu não estou falando aqui, queridos, que é uma questão de toma lá da cá. Não existe isso. Acontece as consequências, acontece, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu ajudo alguém pensando em receber algo dessa pessoa, eu cometo pecado de corrupção. Quando eu ajudo alguém pensando em receber algo dessa pessoa, eu estou cometendo pecado de corrupção. Eu estou dando pensando em receber algo daquela pessoa. Não é isso que Deus quer de nós. O amor altruísta é isso. É amar de forma desinteressada. É a capacidade de ajudar alguém sem esperar algo em troca. Você vai ver que Neemias, ele governou Judá, ele foi o governador de Judá, capítulo 5, versículo 14. E a palavra de Deus diz que ele ficou 12 anos e ele rejeitou o pão do rei. Ele rejeitou. Eu quero abrir com você, amém? Capítulo 5, versículo 14. Desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ele tinha direito, mas ele rejeitou, porque o povo estava em grande miséria. Voltando ao capítulo 12 de 1 Reis, a palavra de Deus diz que Roboão, ele rejeitou os conselhos dos anciãos. Ele rejeitou os conselhos dos anciãos e abraçou os conselhos dos seus amigos jovens. E você vai ler que ele fala que o dedo mínimo dele é mais pesado do que os lombos do seu pai Salomão. E que se o povo foi açoitado, foi chicoteado com açoites, no período dele ia ser açoitado com escorpiões. Com escorpiões. O que é isso, pastor? Escorpião? Com certeza é um tipo de lâmina que se coloca na ponta de um açoite. O povo geme, o povo sofre, porque a politicagem prevalece. Deus te chama para fazer política. Deus te chama para servir. Nós iniciamos um trabalho de doação de cestas. Com poucas pessoas conseguimos arrecadar 37 cestas básicas. Mas o trabalho não pode parar. Eu não chamei a igreja por conta do Covid, não quis aglomerar pessoas, mas pode ter certeza que você vai ser convidado para o serviço. Quando passar essa pandemia, você vai ser convidado para o serviço. Porque a igreja é isso, é serviço. A gente tem que se associar com o que é humilde, queridos. A gente tem que se associar com o que é humilde. A palavra de Deus diz lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que Deus, Ele não quer de nós que nós oferecemos a Ele bezerros de até 1 ano, dezenas de azeite, sacrifícios e holocaustos, mas Deus quer que a gente pratique a justiça, que a gente ame a misericórdia e que a gente ande humildemente com Deus. Você só vai saber quem Deus verdadeiramente é quando você se mergulhar nas águas do Espírito. Deixa eu contar uma historinha para você. Certa vez, 3 jovens e um ancião.
esses 3 jovens chegaram para o ancião e falaram assim: Senhor, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo. Mas o que quer dizer enchei-vos do Espírito Santo? O Senhor pegou uma peneira, entregou para esses jovens e falou para esses jovens colocarem a peneira, mergulharem, encher a peneira de água no rio. Lá vai esses jovens com essa peneira na mão, chega próximo ao rio e eles começam a encher a peneira. Mergulha, levanta. Imerge e emerge e volta à tona. E aí 2 desses jovens já estavam cansados disso, porque esse ancião disse que eles iam ter a resposta do que significa ser cheio do Espírito Santo quando eles mergulhassem a peneira no rio. E aí diz a história que 2 desses jovens saíram e que ficou só o jovem lá, mergulhando a peneira e voltando à tona. Até que chegou esse ancião e viu, e esse jovem perguntou com a voz triste: Senhor, toda vez que eu mergulho a peneira e volto ela à tona, ela se enche, mas quando eu volto ela à tona, ela está vazia. E esse ancião disse que era exatamente isso o sentido de molhar a peneira. Quando nós mergulhamos a peneira, e quando ela fica lá, significa que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Quando eu tiro a peneira, eu me esvazio do Espírito Santo. Sabe o que Deus quer dizer para você nesta noite? O Senhor te chama para você mergulhar nas águas do Espírito e não sair de lá. Porque se você sair, você vai se esvaziar. O Senhor, através desta palavra, Ele está te chamando a reconhecer as suas falhas, Ele está te chamando a reconhecer as suas omissões diante do propósito que Ele tem para a sua vida. Não somos nós que dizemos a Deus se está bom, se está correto, mas é Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 33 ou 31, se eu não me engano, que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe aquela coisa de fazer as coisas e olhar para Deus e falar: Senhor, tá certo, me guia. É para isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para fazer política. O Senhor nos chama para nos relacionar com as pessoas. O Senhor nos chama a ser um reparador de brechas, a ser um restaurador. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E eu quero terminar com esse versículo que fala lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você está testemunhando o Evangelho da graça de Deus? Você está testemunhando o Evangelho da graça de Deus? O que mais vai ter pessoas ao seu lado para querer fazer politicagem? Eu não havia terminado de ler aqui, mas depois você termina no versículo 19, falando sobre esses homens, Sambalate, sobre Tobias. Sambalate, para quem não sabe, ele era governador de Samaria. Tobias era governador de Amon. E Gesem, possivelmente um líder da Arábia. Esses homens faziam politicagem. Esses homens, eles queriam impedir que a obra prosperasse, porque eles tinham interesse nas pessoas. O Senhor nos chama para isso. Conforme Paulo diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A vida passa, queridos. Essa vida passa. O Senhor te chama. O Senhor te chama para galgar em lugares altos. O Senhor te chama para ser um restaurador de veredas. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.
Senhor, no nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ser líderes que fazem política. Nos ensina, Senhor, a ser líderes que venha expor uma ideia e que essa ideia venha a ser abraçada pelos outros. Que venha haver, Senhor, um senso de propósito. Que venha ter, Senhor, um objetivo comum, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, começa a cobrar, Senhor, aqueles que estão desatentos perante as suas famílias, perante os Teus propósitos, Senhor, perante aquilo que o Senhor chamou. Tira, Senhor, as ataduras, tira, Senhor, tudo aquilo que impede essa pessoa de avançar. Eu peço que o Senhor venha agora sobre cada família, Senhor, que está me vendo e assistindo este culto. Que o Senhor venha trazer luz, porque a Tua palavra é luz. Que o Senhor venha trazer graça, que o Senhor venha trazer salvação. A Tua palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos surdos para ouvir. Aleluia. Mas as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Senhor, tira a injustiça dos nossos corações, porque nós somos da mesma laia e natureza, Senhor. Nós somos da mesma laia e natureza. Verdade, Jesus. Somos falhos, Senhor, como qualquer um. Neemias poderia muito bem justificar que o povo estava em pecado, por isso estava nessa situação. Mas nos ensina, Senhor. Nos ensina a ser como uma tocha acesa, Senhor. Nos ensina a resgatar, Senhor, as pessoas que estão nas trevas. Nos ensina, Senhor, a ser longânimo. Nos ensina, Senhor, a ser humilde. Nos ensina a ser paciente, Senhor. A Tua palavra nos diz, Senhor, para dar suporte para aqueles que são fracos. A Tua palavra nos diz, Senhor, que os fortes ajudam os fracos. Ô, Senhor, arranca de nós, Senhor, esse senso de justiça mundano. Arranca de nós, Senhor, essa falácia vazia, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a nos organizar diante das situações da vida. Verdade. Nos ensina a nos planejar, Senhor, para que venhamos, Senhor, refletir antes de agir. No nome de Jesus, Senhor, o que eu te peço, traz luz, traz sabedoria, Senhor, para os Teus filhos, para cada família, Senhor. Jesus. Traz, Senhor, traz paz, porque nós sabemos, Senhor, que a fundamentação da paz é a confiança em Ti, Senhor. Porque bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nos ensina, Senhor, a esperar em Ti. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, Senhor, para que venhamos fazer a Tua obra, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Amém? Estenda a sua mão. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E a igreja diz amém. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, queridos. Creia que o Senhor te chama para fazer política. Ainda que em pleno século XXI essa palavra não soa muito bem, mas o sentido da palavra é este. Amém? Glória a Deus. O sentido dessa palavra